já convido para que fique aqui conosco no palco o jornalista Circe Bonatelli para conduzir o próximo painel com um tema muito importante, que é o futuro da habitação e do mercado imobiliário. Eu já, de antemão, agradecemos mais uma vez às autoridades, gostaria de pedir já aqui ao palco, além do jornalista Circe, eu convido o vice-presidente da indústria imobiliária da CEBIC e presidente do Secov, o Eli Vertain. Também convidar aqui ao palco o vice-presidente de habitação e interesse social da CEBIC, o Clausens Duarte. Chamamos também aqui ao palco o presidente da Abrainc, Luiz Antônio França, o CEO da Direcional Engenharia, Ricardo Gontijo, a diretora de Relações Institucionais da Tenda e diretora do Secov São Paulo, Daniela Ferrari, convidando também o presidente do Conselho Consultivo da CEBIC, José Carlos Martins, para darmos sequência com este debate importante do nosso evento. Solicitamos, então, a todos que permaneçam onde estão e vamos seguir com o debate do nosso evento, já pedindo para o jornalista Circe Bonatelli que faça a condução deste importante painel, acompanhado dos nossos moderadores, vice-presidente da indústria imobiliária da CEBIC e presidente do Secov, Eli Vertain, e o vice-presidente de Habitação e de Interesse Social da CEBIC, Clausens Duarte. Pedir a todos a gentileza de ocuparem os seus lugares, por favor. A nossa programação continua aqui no palco e eu já vou pedir para o jornalista Circe Bonatelli fazer, então, as considerações iniciais, pedindo aos nossos painelistas que se acomodem nas cadeiras do palco, por favor. Queria convidar também aqui ao palco, antes do início deste debate, o nosso vice-presidente da CEBIC, Eduardo Aroeira, por favor. Vamos então iniciar o debate, por favor, pedindo a todos que permaneçam em seus lugares.
Som. Muito boa tarde a todos vocês que estão com a gente nesta edição do ENIC, que acontece junto com a FEICOM. Eu sou o Circe Bonatelli, repórter especial de negócios da Agência Estado, onde eu faço a cobertura de mercado imobiliário. Esse que é um setor tão importante para a economia brasileira. E eu, como jornalista, devo dizer que fico muito feliz em poder acompanhar o mercado imobiliário. Afinal de contas, é um tema que interessa a todos. Todos, em algum momento, compram, alugam, moram. A moradia é fundamental para todos, especialmente para aquelas pessoas que têm mais necessidade, as pessoas de menor renda, e é o tema que a gente vai discutir hoje, nesse painel que trata de habitação popular. Bom, Minha Casa Minha Vida passou por uma série de ajustes nos últimos trimestres, e esses ajustes aumentaram significativamente o poder de compra da população. No painel anterior, o ministro Jader, presidente da Caixa, citaram algumas questões. O FGTS Futuro é uma delas. Teve o RET 1, também uma medida bastante importante para o setor. Minha Casa Minha Vida Cidades, em parceria com os vários entes estaduais. E hoje, acho que é possível dizer que o programa vive o melhor, ou um dos seus melhores momentos, desde que foi criado, lá no ano de 2009, nas entrevistas que eu tenho com os empresários, te ouve que Minha Casa Minha Vida, apartamento e casa dentro desse setor, está vendendo mais do que pãozinho quente. Mas, para começar esse debate, eu gostaria de ouvir quem que está aqui com a gente hoje. O Renato está aqui com a gente? Não? Não? Zé Carlos, você, tantos anos na CEBIC, já começa assim, nem deu um esquenta, deu pelo amor de Deus, me pega assim. Eu gostaria de ouvir de você, faz um balanço sobre Minha Casa Minha Vida. Hoje, depois de tantos ajustes, o programa ele voltou a ser viável, ele está fluindo bem, como estão as contratações e as tendências para esse ano? Bom, Cícero, obrigado a todos vocês aqui, é muito bom estar com vocês novamente. Eu vou ser um pouquinho mais antigo, né, Eli? E a gente vai entrar um pouco. Década de 90, quebrou o Fundo de Garantia. Início dos anos 2000, nós entramos com a 10.931. 2009, entramos com Minha Casa Minha Vida e criamos um programa que 80% do que era executado, ele era feito de forma em autoconstrução, em autogestão. Nós criamos um mercado que hoje é 50%, aproximadamente, do mercado nacional. Esse dia a dia, eu tive a honra, uma felicidade enorme, de nós acompanharmos durante, eu calculo que uns 8, 10 anos, acho que parou na pandemia, que a gente fazia reunião mensal com a Caixa Econômica, com o Ministério das Cidades, para alinhar rumos. Então, o que eu vejo? Isso é um trabalho muito grande que foi feito e que precisa persistir, precisa continuar. Clausen está aqui, que é quem está tocando isso com muita qualidade, com muito empenho, afinal de contas, mas é uma florzinha que você tem que regar no dia a dia. Tem que regar no dia a dia, porque a visibilidade que isso traz gera muitos ciúmes, aqueles sentimentos, vamos dizer assim, que as pessoas não confessam.
inconfessáveis. Então, hoje, o que eu vejo? Minha Casa Minha Vida, ele entrou num patamar de voo cruzeiro. Ele sim está num voo cruzeiro, mas tem que ter cuidado, mesmo no voo cruzeiro. Nós temos que ter cuidado com o funding. O secretário aqui do Coisa falou, isso é uma das maiores pouca vergonhas que existem no Brasil hoje, que é ter passado 100 bilhões de reais para banqueiro fazer antecipação de fundo de garantia, como é que chama isso? Do saque aniversário, captando a Selic e aplicando a 27% e 28%, com risco zero, porque ele tem o dinheiro blocado na conta do trabalhador. Então, isso não, são coisas que não pode ser. Então, isso é um risco grande, sabe, Circe? Também é risco esses aumentos de custo. Eu queria aqui provocar demais, e aí tem uma coisa, pessoal, que é assim, leiam aquele livro, Riqueza na Base da Pirâmide. Quanto mais embaixo é a faixa de renda, mais quantidade de tecnologia você tem que ter para poder produzir. Quantidade, em preço adequado, com qualidade para não ter pós-obra, todas essas coisas. E aí eu entro com o aspecto, tá, Circe? Industrialização. Ou a gente encara isso de frente, problema de mão de obra, uma série de coisas desse tipo. Encaro também o aspecto, por exemplo, de burocracia. Eu acho que não é concebível. Por exemplo, o ministro aqui está esticando o prazo por causa de problemas muitas vezes ligados, ele, vamos dizer, mandando a gente forçar a barra de prefeito para o documento andar. Vamos concordar que foi isso que ele falou aqui? Vamos, cutuca o prefeito para o prefeito se virar. Que absurdo! Eles estão oferecendo dinheiro, botando casa para fazer, melhorando a vida das cidades, e o prefeito não se vira, porque a burocracia engole. Então, eu queria dizer assim, eu tenho certeza absoluta, Circe, que os que me seguirão aqui poderão falar muito mais do dia a dia da construção, mas eu queria falar dessa coisa. Eu queria falar da necessidade de tratar dessa plantinha todo dia, de estar muito atento, de buscar novas formas de melhoria do processo produtivo. Eu acho que a gente já tem uma determinada... No passado, a gente tinha um problema sério, que era a descontinuidade de programas. Eu acho que hoje a gente não tem essa preocupação. Eu acho que a gente acha, que pensa ao menos, que vai dar continuidade. Então, dá para investir em inovação, dá para investir em equipamento, em tecnologias e coisa e tal, para que a gente tenha produto cada vez mais desejado. Mas aí é o seguinte, às vezes a gente erra numa coisa. É o produto mais desejado. O nosso desafio, pessoal, é fazer com que esse desejo se realize. Nós temos que aproximar o desejo das pessoas da capacidade de compra que elas têm. Então, esse que é o nosso dia a dia, para a gente cada dia mais poder ampliar. O Renato não falou aqui no discurso, mas é estratégico básica da CEBIC fazer dobrar a participação do PIB da construção no PIB Brasil. Tá? A hora que nós fizermos isso, teremos um país muito melhor, seja em habitação, em saneamento, tenho certeza. A qualidade de vida do brasileiro será imensamente melhor do que ela é hoje. Obrigado, Circe, muito rápido falando por cima. Obrigado, Zé Carlos. Eli, agora eu quero chamar você para a conversa. Fala, por favor, quais as perspectivas para o Minha Casa Minha Vida, para o setor de habitação popular nesse ano de 2024. Depois dos vários ajustes no programa, as contratações voltaram? Tem alguma questão que precisa ser aprimorada para esse ano? Obrigado, Circe. Boa tarde a todos. Renato, parabéns pelo evento. Eu não vou falar de Brasil, mas é evidente que na medida em que, desde julho do ano passado, aproximadamente, o Minha Casa Minha Vida teve essa renovação, ele começou, né, vamos dizer assim, a desenvolver os projetos. Falando um pouquinho mais sobre a cidade de São Paulo, aí outros amigos podem falar do resto do Brasil, na cidade de São Paulo, as contratações realmente voltaram bastante forte. Você tem um mercado hoje em São Paulo, só do perímetro urbano, da ordem de 75 mil unidades vendidas por ano, dos quais 50% disto é Minha Casa Minha Vida. Né? Isso há 20 anos atrás, né, Dani, não existia. Né? Então, foi acrescentado com Minha Casa Minha Vida e alguns decretos de legislação urbana na cidade, um outro mercado, em cima daquilo que já existia, que eram os 30, 35 mil imóveis que eram vendidos anualmente, como eu falei, hoje é 70, e evidentemente que, como você está na base da pirâmide, quando você tem ajustes, não só do Minha Casa Minha Vida, mas urbanísticos
locais. E no caso da cidade de São Paulo, não estou querendo elogiar, mas comparado com a produção de imóveis fora do Minha Casa Minha Vida, há um grande incentivo, né, para você produzir na cidade imóveis, vamos dizer, enquadrados no Minha Casa Minha Vida. Vou dar um exemplo, vamos dizer, você tem em locais da cidade que você tem 4 vezes de coeficiente e tem que pagar outorga. Para construir Minha Casa Minha Vida, você tem 6 vezes, ou seja, 50% a mais, e não tem outorga. E num território muito maior da cidade do que as outras tipologias. Então, quando você mistura tudo isso, mais programas como, por exemplo, do Estado, né? Em São Paulo você tem o cheque da, como é que chama? O Casa Paulista, que você tem mais 16 mil reais, se você tiver enquadrado, que o governo financia, dá de bônus, dá de subsídio para o comprador, além dos 55 do Fundo de Garantia, e outros incentivos que a Prefeitura também dá, aí você tem um mercado que se desenvolve muito forte. A velocidade de vendas, na média, a média não é uma boa forma, mas a velocidade de vendas desses 2 mercados é o dobro no Minha Casa Minha Vida. Ele vende o dobro do que vende os outros mercados. Claro que o ticket é outro, né? Então, realmente é um mercado que eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes as pessoas falam, bom, como é que vai acabar o déficit habitacional? Né? Porque produz e está sempre na casa dos 6, 7 milhões. É simplesmente uma questão de funding. Se tivesse o dobro do dinheiro, tinha o dobro de produção. Então não é uma questão de capacidade de iniciativa privada, de capacidade de financiamento, é falta de recursos. Se tivesse mais recursos, muito mais habitações a gente ia produzir. Perfeito. Clausens. Está aí o Clausens? E você, o que me diz? Perspectivas para Minha Casa Minha Vida e pontos que poderiam ser aprimorados para expandir a produção de habitação popular no Brasil? Então, Cício, na fala aqui do Zé Carlos, eu me lembrei aqui da questão de como a vida e o nosso setor vive de ciclos, né? Em várias dessas reuniões que o Zé Carlos falou, que a gente tinha mensalmente, periodicamente, com a Caixa ou internamente, há um período atrás parecia terapia de grupo, né? Todo mundo vinha, só notícia ruim, aí um chorava as suas lamuras, o outro chorava, no final das contas saiu todo mundo bem, porque desabafava tudo, mas enfim, era só notícia ruim. E graças a Deus, isso virou. Então agora, de uns tempos para cá, a gente vem celebrando uma série de notícias boas, que principalmente nesse setor econômico tem trazido e tem motivado os empresários a apostarem, a investirem, né? Então a gente tem aí todas as melhorias do ano passado aí do Minha Casa Minha Vida, que passaram durante anos, né, congeladas, estagnadas. Tivemos aí, como o ministro falou, esse ganho fantástico aí do RET, o FGTS Futuro, que é uma luta do setor aí, antiga, aí, né, o Zé Carlos aí trabalhou muito para isso e finalmente agora está virando realidade. Tem um fundo garantidor de habitação, que também vai trazer uma outra grande vantagem. Um outro ponto muito importante também, que foi uma luta do setor, que foi a conscientização dos entes públicos, estados e municípios, a contribuírem também com subsídios adicionais, porque a grande maioria das pessoas que até conseguem uma carta de crédito na Caixa, mas eventualmente teve um crédito condicionado, ou seja, não foi liberado 100%, ele não consegue comprar casa por causa da chamada poupança, que é a diferença entre o que a Caixa libera e o valor do imóvel. E justamente o ente público entra com essa diferença. Então, estados que partiram na frente, como São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso, abriram a porteira e tiveram resultados, estão tendo resultados fantásticos, uma melhoria, um aumento de contratação, né, e vários outros estados, Ceará, Pernambuco, partiu na frente aí no Nordeste, enfim. Então, uma série de notícias boas, tá? E a gente vê isso
com pelo menos as nuvens não estão tão próximas, que dão um certo distância de visibilidade, que dá até um pouco mais de confiabilidade. Então, taxa de desemprego caindo, rentabilidade média aumentando, previsão de queda de taxa de juros, isso, como eu disse, motiva. Agora, lógico que nem tudo são flores. Nós estamos no Brasil, a gente tem que lembrar, a gente está no Brasil, então a gente tem algumas ameaças e alguns riscos que a gente tem que monitorar. Estamos monitorando, né? Então a gente tem a questão da reforma tributária, né, que é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. Nós temos outra legislação muito importante, que é a legislação das garantias, Lei das Garantias, que vai dar mais segurança jurídica, e outros pontos que a gente tem que... o risco sobre o FGTS, que acabaram de falar, sobre o funding FGTS, apesar do orçamento recorde, como foi falado, do FGTS para o ano, né, aproximadamente 110 bilhões só de recurso oneroso, pelo que evoluiu de contratação nesses primeiros meses, muito provavelmente não vai dar até o final do ano, obviamente, se continuar nesse ritmo, principalmente na questão dos usados. Então, que estamos, obviamente, todo o setor também tentando ajustar isso. Então, existem uma série de questões que, apesar de todo esse céu azul, nós temos que ter atenção com certas nuvens que se apresentam distante. Então, o setor não pode cochilar e estamos trabalhando atentos a isso. Então, a mensagem que eu, pelo menos, acredito e gostaria de passar é um momento de otimismo porém, temos todos que manter a guarda e continuar trabalhando aí contra esses riscos e para as melhorias. Muito obrigado. Agora eu quero chamar para a conversa a Daniela Ferrari, que é do Secov e da Tenda, e também o Ricardo Gontijo, da Direcional, para ouvir de vocês como as suas empresas têm se posicionado para surfar essa onda mais positiva, essa onda otimista do Minha Casa Minha Vida. Dani, por favor. Obrigada, Circe. Boa tarde a todos. Obrigada, Renato. A gente passou anos difíceis, né, Circe, agora pós-pandemia. Então, o foco agora é a retomada de produtividade. Mesmo para empresas mais industrializadas como a Tenda, a gente teve muita perda de produtividade. E agora o momento é esse, recuperar essa produtividade, estabilizar custos, para que a gente possa entrar nessas faixas de renda mais baixas que vieram bem beneficiadas com o novo Minha Casa Minha Vida, principalmente faixa 1, aí de 0 a 3 salários mínimos. Então, todo investimento em industrialização, em produtividade, super bem-vindo, para a gente otimizar custo e prazos de entrega. Essa é a nossa lição de casa. E tem um trabalho institucional aqui, né, com o chapéu da Tenda e com o chapéu do Secov e do Sinduscom, da gente apoiar iniciativas como essa que o Clausens falou um pouquinho, ele também falou um pouquinho. Acho que ela passou um pouco discretamente, desde outubro do ano passado, quando foi regulamentado Minha Casa Minha Vida Cidades. E é uma regulamentação poderosíssima, né? Acho que o ministro Haddad hoje falou de pacto para redução de contas públicas. Vou dar uma plagiada nele aqui e falar de um pacto para habitação. Eu acho que quando você tem uma união, governo federal, governo estadual e governo municipal, apoiando financeiramente nesse subsídio, se torna muito mais fácil para as famílias de 1 e 2 salários mínimos acessarem a moradia. A gente teve um exemplo muito bacana aqui em São Paulo, como citado, do Casa Paulista, e agora a gente está tentando permear essa iniciativa para mais municípios, para que tanto as prefeituras entrem nesse processo de ajudar com os subsídios, quanto os parlamentares também. É a primeira vez que a gente vai ter a possibilidade de trazer recursos de emendas parlamentares para a habitação. Então, essa inovação é uma soma de esforços, é esse funding que vai garantir que a gente tenha um crescimento e uma sustentabilidade do programa. Acho que é isso. Muito obrigado, Dani. Ricardo. Bom, Cici, vamos lá. Eu acho que, falando um pouquinho de Minha Casa Minha Vida, depois eu vou aproveitar para tentar passar um pouquinho, apesar de não estar exatamente no painel, mas sobre o segmento logo acima do programa. Mas eu acho que a gente entra, né, já talvez aí há 6 meses e agora nesse início de ano, principalmente após meados do ano passado, em um momento do programa que é bastante promissor, que nos deixa
de certa forma, otimistas com as perspectivas, sem a menor sombra de dúvida. E, na nossa visão, a gente teve um benefício que ficou, né, grande na parte mais baixa da pirâmide, que são as famílias aí que ganham abaixo de 2.640, e também no topo do programa, na faixa 3, porque a gente teve um incremento muito expressivo no teto do programa, que saiu de 264 aqui em São Paulo, mas em Fortaleza, terra, né, do Clausens aqui, era 209. Então, acho que ali no topo da faixa 3 teve um benefício muito grande, que antes unidades que tinham que acessar recursos da poupança, extremamente escassos e caros, passaram a oferecer para os compradores que ganham aí abaixo de R$8.000 a possibilidade de comprar dentro das condições do Minha Casa Minha Vida. Então, ali foi uma oportunidade que pegou um segmento que nós temos atuação na direcional, através de uma subsidiária nossa chamada Riva. Então, acho que ali é uma oportunidade interessante. E, quando a gente fala do segmento de renda mais baixa, acho que houve uma série de melhorias que vieram a ser implementadas, uma parcela delas ao longo do tempo. Claro que juros e curva de subsídio foi imediato, mas a gente começa a ver agora, nesse início de ano, um desenrolar de outras possibilidades que foram abertas, que abrem daqui em diante uma perspectiva, eu acho, muito positiva para esse segmento, que é o RET 1, né, que agora foi regulamentado pela Receita e, de certa forma, permite que se tenha, né, uma redução de tributos de 3% da Receita, isso é muito relevante. O Minha Casa Minha Vida Cidades, que, na minha visão, né, se eu fosse ali um governante, seja de um município ou de um estado, talvez seja a maior oportunidade que eles possam ter para minimizar os problemas de habitação dos municípios, né, que eles estão, ou estados que eles estão ali administrando, que eu acho que trazem uma perspectiva muito positiva, somada agora ao FGTS Futuro, que também deve entrar em vigor em breve. Então, nessa faixa de baixo, assim, a quantidade de famílias que passam a entrar no nosso mercado endereçável é muito grande, e a atratividade desse segmento eu acho que passa a ser bastante relevante. Acho que a gente vai conseguir viabilizar, né, a comercialização de unidades por preços muito, muito competitivos e atendendo famílias que não conseguíamos de forma alguma atender. Então, se você imagina, né, que uma unidade vai estar, sei lá, fosse fazer um FAR aí, R$160.000, alguma coisa por aí. Pô, muitas vezes um governo municipal ou estadual, se fossem produzir 100% das unidades com recursos próprios, gastariam R$160 mil. Eles, às vezes, acrescentam ali R$20.000, que é o caso de Pernambuco, ou R$16.000, que é o caso aqui de São Paulo. O Amazonas agora anunciou R$35.000 para as famílias de renda mais baixa. Pô, com R$20.000, você multiplica a sua capacidade de produzir unidades por 8, pelo menos, eventualmente 10. Então, de certa forma, você usa um recurso do FGTS, onde as contribuições vêm de todo o Brasil e acaba canalizando para as famílias do seu município e do seu estado, que vão conseguir comprar a casa própria com uma faixa de renda muito inferior a outros municípios e estados que não oferecem esse benefício para a população. Então, acho que a capacidade de multiplicar os recursos, que também são escassos, de municípios e estados, com Minha Casa Minha Vida Cidades, é enorme. Eu acho que onde vai sobrar um ponto a ser monitorado dado que as famílias de renda mais baixa passarão a ser atendidas, naturalmente essas são as que demandam maior volume de subsídios, eu acho que a gente tem que começar a olhar também ali para o volume de subsídios que vão estar disponíveis à medida que esses programas, somados ao FGTS Futuro, efetivamente estejam, né, a velocidade de cruzeiro, porque eu acredito que o consumo de subsídio vai crescer de forma expressiva. Eu acho que positivamente, porque nós vamos estar atendendo as famílias que mais precisam nesse país. E um ponto que eu acho que é muito relevante aqui, apesar de estar muito aí, né, cada vez mais em voga a questão do ESG, e principalmente voltado para I de environment, né, meio ambiente, talvez tenha o maior foco hoje das 3 siglas. Gente, quando pega um país como o Brasil, dado o nível de desenvolvimento aí social que a gente tem, se a gente resolve o problema do S, você está resolvendo o I também, porque é o esgoto tratado, é água tratada e tal, e você está dando a essas famílias, principalmente eu falo muito a essas crianças, depois que eu tive um filho, acho que a cabeça nossa muda, mas você dá para as crianças dessas famílias que vão morar nessas unidades e que anteriormente moravam em áreas que a gente, né, realmente não teria condição de criar um filho, a condição de virar gente no futuro e de mudar o futuro desse nosso país. Então, quando a gente fala de habitação, acho que a gente todos aqui temos o privilégio de trabalhar num setor que muda o futuro do Brasil, se nós fizermos o nosso trabalho bem feito. Então, né, os netos do Zé, que ele tanto fala, os filhos de vários aqui e tal, podem ter um futuro diferente, se a gente efetivamente, hoje, que estamos envolvidos no setor, conseguimos oferecer habitações para essas famílias.
E sim, bem rapidamente aqui, acho que fora do segmento do Minha Casa Minha Vida, estava discutindo até um pouco aqui com o Zé no início, onde os recursos vêm majoritariamente da poupança, que a gente sabe que está exaurida, não tem mais recursos para esse segmento, então esse segmento tem sido financiado por LCIs, por LIGs, por CRIs, fundos imobiliários têm uma certa participação nisso, mas é um dinheiro que está muito caro. Então, acho que a perspectiva de queda de juros nos acende ali, né, um certo alento, mas eu acho que o volume de recursos necessários para a demanda que se tem nessa faixa é muito maior do que o que a gente tem hoje. Então, soluções que têm sido noticiadas aí até pelo ministro da Economia, o Haddad, falou ontem num evento aqui em São Paulo sobre a perspectiva de dar liquidez para as carteiras que os bancos carregam nos balanços deles atualmente, para que eles possam, né, reciclar esse recurso e voltar a conceder crédito nesse segmento. Eu acho que é um ponto muito importante que tem que ser pensado e tem que ser endereçado. Os juros caindo é positivo, acho que principalmente não só a Selic, mas a NTN-B, ali eu acho que está um pouquinho mais difícil de cair, mas assim, começa a acender aparecer um certo alento, porque estava muito complexo o cenário. Agora, só com o FGTS a gente não resolve o problema do Brasil, então temos que buscar soluções também para essas faixas mais altas. Bom, acho que é isso aí. Bastante completo, Ricardo, obrigado. França, fala você agora sobre perspectivas para o Minha Casa Minha Vida e habitação popular, sob a ótica da Abrainc. Como que vocês estão vendo o setor? Tão confiante também? E o que tem na agenda da associação para se trabalhar na habitação popular esse ano? Bom, a perspectiva, eu não vou repetir aqui o que eles falaram, porque a perspectiva realmente é super positiva. E na agenda com relação ao Minha Casa Minha Vida, a gente tem um primeiro tema que é fundamental, é lutar contra a ADIM 5090, onde você tem um absurdo que foi levado adiante, que é remunerar o FGTS no mesmo nível da cadeia de poupança. Eu digo absurdo porque o Partido Solidariedade entrou com um pedido e um ministro mudou e resolveu que teria que mudar a remuneração da cadeia de poupança. O governo está trabalhando muito nisso, as entidades também estão trabalhando muito, e pelo que a gente ouviu aqui hoje, tanto pelo ministro como pelo secretário do Ministério do Trabalho, o governo vai conseguir uma maneira com que o FGTS continue sendo a força motora para o financiamento na habitação de baixa renda. Muita gente fala que isso não é o ideal. Isso não é ideal mesmo. Só que num país onde o governo não pode empenhar subsídios para habitação de baixa renda, tem que se achar uma solução. E a solução que foi encontrada no Brasil é a melhor solução, que é utilizando o recurso do FGTS, onde 85% dos cotistas são aqueles que são beneficiados pela capacidade de tomar o empréstimo para comprar uma casa utilizando o subsídio do fundo. Então, essa é uma estrutura que foi muito bem montada e ela não deve ser desarmada de maneira nenhuma. Isso não gera só um grande problema na habitação popular, que hoje tem um déficit da ordem de 6,8 milhões, e uma necessidade futura, tem entidades, uma entidade fala 6, outra entidade fala 11, não as entidades nossas aqui, os institutos de pesquisa, mas se a gente fala 10 milhões nos próximos 10 anos já é muita coisa. Então, isso seria uma catástrofe para o Brasil, do ponto de vista de habitação popular, seria uma catástrofe do ponto de vista de emprego, porque iria gerar um desemprego enorme na indústria e em toda a cadeia da indústria, né? E quando eu falo a cadeia da indústria, eu não estou falando só os fornecedores, eu estou falando, inclusive, toda a indústria que recheia o apartamento, a indústria de imóvel, a indústria de televisão, geladeira, tudo isso vai ter um impacto enorme. Então, essa é uma grande agenda que a gente tem hoje, com relação a 5090. E o FGTS consignado também é algo que a gente tem discutido muito, porque, basicamente, eu costumo brincar que ele está levantando consignado para no bar e tomar cerveja. Aí, quando ele vai comprar a casa dele, ele descobre que bloquearam parte do meu fundo e eu não tenho dinheiro para dar entrada.
daí ele vem frustrado, falando, poxa, eu não vou conseguir comprar a casa própria. Isso é uma realidade que está acontecendo, tá? E as pessoas, em vez de constituírem um patrimônio com aquele dinheiro que ele tem reservado no fundo, ele está jogando esse patrimônio para fora e perdendo a oportunidade de poder ter uma casa decente. Então, acho que o consignado é um ponto muito importante também, são 2 pontos aí que eu acho fundamental, e virar uma medida que nós estamos trabalhando muito também, para ampliar essa medida, que é o FGTS Futuro, que hoje ele está entrando para até 2 salários mínimos, e a gente acredita que, dando certo, a gente possa passar isso acima de 2 salários mínimos para trazer um maior volume de pessoas para o mercado. Essa é uma medida muito inteligente, porque mensalmente, como os senhores sabem, as empresas depositam 8% do salário no Fundo de Garantia. Então, uma pessoa que vai à Caixa Econômica Federal e consegue um crédito que representa 22% do salário dela, ela, às vezes, com esses 22% não consegue comprar a casa. Mas se ela tivesse 30% do salário para pagar a prestação, ela conseguiria. Então, agora ela vai conseguir, porque 22 mais 8 vai dar os 30%. Então, essa é outra medida bastante importante, ou seja, a gente está muito positivo com o mercado, apesar de eu ter falado das 50-90 aqui, a gente também acredita fortemente que haverá uma solução e de forma que o programa vai continuar crescendo e bastante. Importante lembrar que às vezes as pessoas falam da indústria, se a indústria tem capacidade. A indústria tem capacidade, tem land bank, então nós temos as 2 coisas. E como ele falou, se tivesse mais financiamento para as pessoas físicas, nós também produziríamos mais casas. Então, o grande gargalo que se tem no Brasil hoje é o volume de financiamento para as pessoas físicas adquirirem os imóveis. Certo, França, muito obrigado. Agora, Eduardo Arueira, que está aqui do meu lado, para fechar essa primeira roda de perguntas, em que a gente conversa, a gente discute habitação popular. Também gostaria de ouvir de você, da CEBIC, quais perspectivas para a habitação popular. A gente já falou bastante aqui de vários temas, mas que outros temas tem para se destacar em habitação popular nesse ano? Boa tarde, Circe. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui em mais um ENIC. Eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho mais de 2 temas que foram falados pelo Eli e pelo França, que é, na verdade, a grande limitação é o funding que a gente tem. O Eli falou assim, se a gente tivesse mais dinheiro, a gente vendia mais. Pensando nisso, pensando na fala do ministro, falando chamando a atenção, me ajuda aí com as prefeituras, né? E um pouquinho do que o Eli falou, com relação a movimentos que São Paulo fez para viabilizar o Minha Casa Minha Vida, eu acho que a gente tem que aprender com o amadurecimento do programa. O que eu quero dizer isso? RET 1, fantástico, Minha Casa Minha Vida Cidades veio para ficar, e tudo isso melhorou o programa. Mas a verdade é a seguinte, que o nosso programa, ele tem basicamente 2 custos que a gente, se melhorasse a eficiência dos usos do recurso, a gente, sem aumentar o funding, a gente conseguiria ampliar o programa. Por exemplo, na gestão do Zé Carlos, foi feito um programa que eu acho que foi um estudo que eu acredito que tenha sido um dos estudos mais interessantes já disponibilizados para a CEBIC, que era o custo da burocracia. Né, Zé? Você lembra muito bem. E a gente tinha até 25% do custo dos nossos empreendimentos era burocracia, apenas burocracia. Tem muito tempo, sei lá, tem mais de 10 anos, né, Zé? Mas será que mudou o cartório? Será que mudou licenciamento ambiental? Será que mudou concessionárias? Privatizaram, mas será que mudou? Contrapartidas? Eu acho
que se a gente tivesse um foco, e aí eu vejo governante, se a gente conseguisse destravar isso, com o mesmo financiamento, com o mesmo funding, a gente conseguiria produzir muito mais cidades, viu, Cici? Muito mais residências para essas pessoas. E um aprendizado desses anos todos de programa, que o Eli falou por parte, que foi, por exemplo, um terreno de potencial 4, você pode construir 6. Qual que é o grande problema hoje do Minha Casa Minha Vida, de qualquer empreendimento imobiliário? É o custo da terra. Esse que é o nosso grande problema. E no início do programa, o programa recebeu muitas críticas pela distância que esses programas se encontravam dos grandes centros. Então, não tinha infraestrutura, parada de ônibus, não tinha escola, não tinha tratamento de esgoto, era com fossa. E o que a gente aprendeu? Que ações das prefeituras, como essa citada pelo Eli, que faz com que o terreno barateie, porque você compra o terreno, mas você só pode aumentar o potencial se for de interesse social. O que você faz? Você reduz o custo da terra, você, ao mesmo tempo, traz as populações por uma região, primeiro, mais central, perto dos corredores de transporte, onde já tem escola, já tem hospital, já tem teatro, já tem cinema. Então, o que eu acredito que a gente tem que aprender? A gente tem que pegar essas boas ideias que a gente, nesses anos todos de programa, a gente teve, bater e tentar, junto ao governo federal, é o pacto que a gente falou aqui, é o pacto pela habitação, ser também um pacto pelo fim da burocracia, pela racionalização dos processos. Aí a gente vai parar de ficar só pedindo pires na mão, vamos efetivamente melhorar o nosso país e conseguir fazer muito mais casas, muito mais habitações com menos recursos. Muito obrigado, Eduardo. Quero pegar o gancho de uma coisa que o França falou, que é o FGTS Futuro. Está previsto para entrar em vigor nesse mês, uma notícia fresquinha, previsto para começar a vigorar dia 8 de abril. A VP da Caixa, Inês Magalhães, confirmou essa informação para mim agora há pouco. Gostaria de ouvir de vocês a importância dessa medida. Como é o day after para vocês, passando a vigorar no dia 8, dia seguinte, o quanto que isso pode dar de impulso para as vendas de imóveis dentro do Minha Casa Minha Vida? Quem gostaria de comentar? Dani, Ricardo? Posso comentar. O que a gente acredita que vai acontecer? Hoje existe uma limitação, né, do financiamento de 30% da renda da família para conquistar esse financiamento. E o FGTS Futuro ele não aumenta isso. A família vai continuar, no máximo, alocando 30% da sua renda para o financiamento. Mas acho que foi o Clausens que comentou aqui um pouquinho de que muitas famílias, às vezes, estão empregadas, têm a renda, mas já tem uma parte disso comprometida. Então, quando chega lá na hora do stand, na loja, vai tentar comprar, não consegue 100% do crédito, fica faltando um pouquinho, que é essa entrada, que ou um subsídio complementar, ou, no lugar desse subsídio complementar, aí sim entra um pouquinho da poupança do FGTS. Então, ele vai servir, dos 8% que é recolhido, 1% vai para amortização, 7% vai para aquela prestação que vai ajudar ele a chegar mais perto desses 30%, que às vezes na simulação de crédito ali parou em 20%, parou em 25%, então ele vai conseguir chegar nos 30%. Então, um primeiro impacto que a gente vê é, cada 10 clientes que entram numa loja, num ponto de venda, só um consegue comprar, pode ser que agora 2, 3, 4, 5 consigam comprar. Então, a velocidade de vendas deve aumentar, a gente deve conseguir aproveitar mais, dar mais acesso a mais famílias que antes ficavam paradas nessa limitação do crédito. É um pouco do que a gente está vendo de efeito para se esperar agora. Só para trazer, enriquecer um pouquinho, falando de números, a Caixa ela nos forneceu, bem recentemente, alguns dados sobre isso, que é mais ou menos o seguinte: para cada 100 propostas de clientes que são apresentadas para a obtenção do financiamento, algo em torno de 15 são reprovadas completamente, por diversos motivos, nome sujo,
não tem capacidade nenhuma de crédito, enfim, 15%. Você sobra 85%. Desses 85%, quem realmente compra dá aproximadamente 35%. Então, sobra 50% aproximadamente. Ou seja, somente metade das pessoas que hoje chegam com sua documentação, que tem interesse em adquirir, 50% foi aprovado total ou parcialmente, mas não compra. Uma boa parte da razão disso aí é a questão da poupança, essa é a diferença. E o FGTS Futuro ele vai contribuir para diminuir essa poupança, essa diferença, o pró-soluto, que nós tanto chamamos, né? E é justamente nessa onda aí, como já foi bem falado aí, que a gente acredita que vai trazer uma grande melhoria. O França, você chegou a comentar que futuramente o FGTS Futuro poderia vir a ser ampliado para famílias com renda até maior que isso, né? Vai começar com 2.600 de limite. Isso poderia ser ampliado no futuro? A Abrainc tem essa agenda? Acho que tecnicamente não tem por que não ser ampliado. Porque o recurso que complementa é os 8% que a empresa deposita. Então, isso não onera mais ao fundo de garantia, tá certo? Esse recurso não vem do governo e vem sim do depósito. Vindo do depósito, faz todo sentido que outras faixas possam ser beneficiadas. Eu acredito que no primeiro momento está se fazendo esse trabalho até 2 salários mínimos, tá certo? Que é a faixa que mais necessita, né? E depois eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir aumentar isso para as outras faixas. Eu acho que isso deverá acontecer e será sim uma agenda da Abrainc, a conversa com o governo e a Caixa Econômica Federal para que aumente esses 8% para outras faixas. Acho que o Zé Carlos queria falar. Eu queria vincular no seguinte: o Fundo de Garantia foi criado para ser patrimônio. O que a gente está fazendo com uma série de medidas é dilapidando o patrimônio do trabalhador, porque ele faz a feira no final do mês, ao invés de ter renda, ele faz com o saque aniversário, essas coisas todas. Então, vamos dizer, quando você vem com o FGTS Futuro, não, é o contrário, porque daí ele está incorporando o patrimônio. O que está trocando é um patrimônio que estava em dinheiro dentro da conta dele e transformando-se num patrimônio imobiliário. E aí, é aquilo que eu falei antes, nosso desafio é aproximar o desejo da realidade. E quando você aumenta a prestação da família, possível que ela pague, você está multiplicando a capacidade de compra dela. Multiplicando a capacidade de compra tem 2 vertentes. Tá? A primeira delas é isso que você falou. Mas tem uma outra, que é a redução da necessidade de subsídio. Que tem muita gente que, quem sabe, esteja levando subsídio desnecessariamente, porque ele pode agora incorporar uma outra. Ou seja, você alavanca mais financiamento e você reduz o gasto com subsídio. Eu acho que é uma medida que há muito tempo a gente briga por isso, assim como o fundo garantidor. O fundo garantidor tem um efeito do tamanho dessa aqui, principalmente com a renda informal. Porque a renda informal é fácil de eu esconder renda para cima como renda para baixo. É renda informal. Você não sabe exatamente quanto é que está. Então, quando você entra com o fundo garantidor, aumenta a capacidade de compra da família, ou seja, aquilo que você falou, o comprometimento 17, 18, 20, ele vai lá para 25. Aumentou a prestação dele, ele tem menos necessidade de subsídio. Vocês percebam que são coisas que eu ainda não tive tempo, mas me deu vontade uma vez de fazer um trabalho matemático de, se pusesse dinheiro do fundo de garantidor, quanto que economizaria de subsídio, ele se paga, na minha cabeça. Era isso, Cícero. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre uma outra questão envolvendo Minha Casa Minha Vida, que está pendente de discussão. O governo já falou, já sinalizou que trabalha, considera a possibilidade de ampliar as faixas de renda do Minha Casa Minha Vida. O limite hoje é de 8 mil, se não me engano, né? Dentro da faixa 3. Isso poderia vir a ser ampliado para atender mais pessoas de classe média, que hoje seriam atendidas principalmente pelo funding SBPE, e como todos nós aqui sabemos,
a poupança tá com dificuldade de captação, pelo contrário, vem até perdendo recursos nos últimos anos. Essa discussão tem, pelo lado positivo, trazer mais pessoas para o Minha Casa Minha Vida. Por outro lado, a gente sabe que o FGTS é um só e, eventualmente, teria que ser dividido entre mais faixas de renda. Então, cria-se uma dificuldade aí da quantidade que se financia em cada um dos segmentos. Quem gostaria de comentar, fazer algumas colocações a respeito sobre o quanto um aumento da faixa de renda seria positivo ou não para o programa? Se quiser eu falo. Acho que tem um buraco realmente, do 350 até de 700 a 1 milhão de reais, que tem que ser atendido. Eu imagino, depois ele pode dizer que se tivesse esse produto, ele se vende ou não vende, né? Mas, pelo que eu imagino, tem esse buraco. E não dá para usar o fundo de garantia por tempo de serviço, porque o cobertor ali é curto e a gente tem que ser muito responsável com o fundo de garantia. Por isso que o ministro Haddad foi ontem à imprensa e deixou muito claro que eles estão criando mecanismos para gerar mais recursos, tá certo? E esses recursos, como ele falou, virão da caderneta de poupança para atender essa faixa e outras faixas de renda. Então, eu acho que o Ministério da Fazenda está fazendo um trabalho, me parece que muito inteligente, para que o FGTS seja preservado, atendendo aqueles clientes que ele atende hoje, e os outros clientes desta faixa e de outras faixas voltariam a ser atendidos pelo SBPE. Posso complementar, Circe? Complementar o que o professor falou. E você tem também mudança de compulsório, né, para atender essas faixas mais altas. As entidades CEBIC, Secov, Abrainc e outras estão trabalhando nisso. Esse é um caminho, além desse do França falou. Você tem fundos de pensão. Essa questão do compulsório, perdão, está parada já há um ano lá no Banco Central. Será que vai sair? Tem alguma sinalização do BC? Acho que está parado há uns 10 anos, né, mais ou menos. Olha, esse assunto vira e mexe. A Ligue, né, levou 12 anos para sair. Então, se está parado há 10, mais 2 sai. Falta aqui, então, Circe, daqui 2 anos vai ser. Não, Circe, a gente, vamos dizer, tem teorias, tem teses econômicas do Banco Central, em especial, de que isso poderia acarretar um problema de circulação de dinheiro, etc., mas a gente tem teses também contrárias, né? O que a gente tem hoje é um ministro da Fazenda que tem um bom olhar sobre isto, né? E eu acredito sim que em algum momento as entidades levaram vários trabalhos lá, tem questão também de acesso de fundos de pensão, tem várias possibilidades. Agora, só pegando um pouquinho o gancho que você falou do fundo de garantia, e o Franço usou uma expressão que está correta, o cobertor é curto, né? Agora, o detentor do fundo de garantia, aquele trabalhador que detém o fundo, e o trabalhador pode ter um fundo alto, né? Não por isso ele não é um trabalhador, só porque ele tem 200, 300 ou 500 mil no fundo de garantia, ele deixa de ser trabalhador, ele é um trabalhador também. Assim como o trabalhador desse imóvel de 1 ou 2 milhões, também é trabalhador no sentido de criação de renda, de emprego, etc. Então, elevar de forma responsável, sem comprometer o programa, é sempre uma possibilidade. Agora, de novo, como falou Eduardo, o cobertor é curtíssimo, né? Falta dinheiro. É simplesmente essa a questão. Eu queria fazer uma contribuição também. A gente tem que ver que, com a redução da taxa de juros, esse aperto da poupança, né, ela está mais perto do fim. Pelo menos vamos folgar, uma vez que a tendência é que a Selic fique mais perto do valor das taxas de financiamento dos imóveis. Mas eu sempre ressalto, viu, Cis, que é uma questão de aprendizado, em que pese ainda é fundamental para o nosso mercado imobiliário o FGTS e a caderneta de poupança, a gente não pode abrir mão e a gente tem que resistir a todos os ataques a ele. A gente tem aprendido a utilizar outros meios, que foi citado aqui a Ligue e a LCI. E a gente tem que observar muito bem um movimento que foi feito há um tempo atrás, principalmente na LCI, que foi um aumento na regulamentação, que agora ela precisa de
12 meses de aplicação, o que tornou menos interessante a aplicação e nos leva, e aí eu não tenho número nenhum para falar isso, mas simplesmente uma sensibilidade, de uma preocupação da redução desses recursos. Então, aqui a gente está falando em escassez de recursos. E aí o governo faz uma alteração que a gente ainda não entendeu muito bem, se foi para arrecadação, para desestimular, já que a LCI para a pessoa física ela não é tributada em imposto de renda. A gente ainda não entendeu isso e a gente não tem essa informação, mas a gente observa e espera que essa alteração mude, porque, na nossa opinião, a gente tem uma preocupação de que isso possa limitar recursos, inclusive, para os imóveis mais caros que a gente estava falando aqui. Perfeito. Sim? Falando um negócio da poupança que é importante aqui, que ele falou da poupança, eu me lembrei. A poupança é um instrumento que, quando a gente compara qual a alternativa do poupador fora da poupança, é um fundo de varejo. E quando o Selic chega em 10%, cai de 10%, a poupança rende mais do que o fundo de varejo. Então, é um instrumento que, agora que a taxa de juros está caindo, muito provavelmente, os poupadores, em alguma magnitude, deverão voltar para a caderneta de poupança. Tá ótimo. Pessoal, a produção está me avisando que o tempo acabou, a gente já está bastante adiantado no horário. Eu agradeço a participação de cada um de vocês, agradeço os comentários de cada um de vocês e a presença de todos aqui. Espero que vocês possam sair daqui muito bem informados sobre tendências para habitação popular. Muito obrigado.